Vamos à palavra do Senhor, porque hoje nós temos também a colação de grau. Antes, porém, eu queria pedir para você pegar o link da nossa transmissão. Esse culto está sendo transmitido, não é, para muitas pessoas, e eu queria que você pegasse o link e compartilhasse aí no seu grupo de WhatsApp, mandasse nas suas linhas de transmissão, para que outras pessoas possam receber a palavra de Deus também. Na quarta-feira, eu vou falar para os irmãos sobre um dos projetos que nós vamos lançar agora, já no mês de setembro, que é o campus online, onde nós vamos fazer a plantação de igrejas, né, através também da transmissão do culto online, atendendo pessoas que estão em cidades onde não tem uma videira. Então, se você tem um parente, um amigo que mora numa cidade do estado, ainda não tem videira, e você pode fazer essa ponte conosco, para que ele possa participar de uma célula online, de um culto online, até que nós tenhamos condição de ir lá, realizar um encontro e enviar um obreiro e começar efetivamente uma igreja presencial. Amém? Glória a Deus? Você pode fazer isso agora, pegar o link e compartilhar aí com pessoas do seu relacionamento, para que mais pessoas possam receber a palavra nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar poderosamente o seu coração. Mês de agosto, desde a primeira semana, nós temos ministrado sobre honra, né? Então, falamos na primeira semana passada, Dia dos Pais, falamos sobre honra dos filhos aos pais, e hoje vamos falar mais uma vez. O tema da palavra é conectados pela honra. Conectados pela honra. Romanos capítulo 13, verso 17. Romanos 13, 17. Diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito e a quem honra. Vamos todos juntos ler todo o texto bíblico. Vamos lá, 1, 2, 3. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Glória ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado pela tua palavra. Abrimos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco em nome do Senhor Jesus. Senhor, somos carentes da tua palavra, queremos a tua glória, queremos a manifestação da tua presença sobre o nosso espírito, em o nome de Jesus. Levante a sua mão direita e diga assim: Pai, eu abro meu coração para receber a tua palavra nesta noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado assim: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Dê uma oferta de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos, nós aprendemos nessas últimas semanas que o homem, ele foi criado por Deus para andar em honra. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus o colocou num ambiente de honra, e esse homem andava cercado, vestido, como diz a palavra do Senhor, de honra. Salmo capítulo 8, verso 5 diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Elohim. Essa palavra Elohim, ela é traduzida 2000 vezes na Bíblia, referindo-se ao Senhor Deus. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, é um plural de Deus. Por isso que ele diz: façamos. Todavia, 5 vezes essa palavra Elohim é utilizada para se referir a um rei de Israel, e 2 vezes a palavra é utilizada para referir-se a anjos. E quando o apóstolo Paulo, eu creio, ele escreveu a epístola aos Hebreus,
cita o Salmo 8, ele traduz o Salmo e diz assim: fizeste-o, no entanto, um pouco menor que os anjos. Então eu creio que aqui é uma referência a anjos. Você foi criado um pouco menor que os anjos, mas ele diz: de glória e de honra o coroaste. Amém? Agora, a gente vive numa cultura que as pessoas têm muito constrangimento de honrar. As pessoas são econômicas de palavras, até para elogiar, até para reconhecer, até para dizer um muito obrigado, até para dar um parabéns, para animar o outro, para levantar o outro com palavras. Porque quando você decide ter um coração de honra, alguém vai dizer assim: fulano gosta muito de bajular, fulano é rasgador de seda. E nós não queremos receber esse título, mas vou dizer, quando você tem um coração da honra, isso é o que menos interessa. Porque quando você foi criado por Deus, você foi criado para andar em honra. É tanto que a desonra faz mal para a gente. A desonra é um ambiente que tem um mau cheiro. Você não consegue permanecer no ambiente de desonra. Faz mal para o homem, faz mal para a mulher, faz mal para o filho, faz mal para o líder, faz mal para o liderado. E nós queremos criar uma cultura de honra no meio da igreja do Senhor. Amém, queridos? Mas quando o princípio, a Bíblia diz que o homem foi criado em honra. Quando o princípio da honra foi quebrado, a Bíblia diz que o homem começou a andar em desonra. Então qual é o natural? O natural é a desonra. Você sabe que às vezes, até as pessoas, quando elas se tornam muito íntimas e elas vão brincar com as outras, sem perceber, a brincadeira se torna uma brincadeira desonrosa. Então veja, duas pessoas muito amigas, dois homens se encontram e vão se cumprimentar. Tem muito tempo que eles não se veem. Um olha para o outro e fala assim: rapaz, você engordou, que isso? Você está magro demais, e aquele joelho bichado, está careca, hein? E em 5 minutos de conversa, a pessoa te empurra lá para baixo e te coloca lá no chão, e você sai dali assim, ó. Não é verdade? Quando você se converte, você aprende um outro vocabulário, você já cumprimenta assim: a paz do Senhor, ô abençoado, glória a Deus, que alegria te encontrar. Irmão, você é uma bênção, é ou não é? Você é um instrumento de Deus na minha vida. Fala, homem de Deus, fala, guerreiro, fala mais que vencedor, muda, é ou não é? Qual o cumprimento que você prefere receber? Eu prefiro esse. Eu prefiro esse. A palavra grega, kalos, ela significa também honroso, significa virtuoso, belo, aquele que deve ser honrado. Então a aristocracia grega usava uma expressão dizendo, kalos agatos, esse camarada é honrado e é amado. E o que eu quero dizer para você, você tem que ser um kalos na vida do seu irmão, amém? Porque tem aqueles que são kalos e tem aqueles que são um calo. Não seja um calo. O calo incomoda. O calo deixa a gente desconfortável. Seja um kalos, alguém que deixa o outro confortável na sua presença. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então não existe nada, irmãos, que possa nos conectar mais a alguém, a uma unção, a uma herança, do que a honra. Por isso que eu coloquei o tema dessa palavra, conectados pela honra. Como que a honra conecta? Vou mostrar para você. Em primeiro lugar, a honra nos conecta com a presença. Diga assim: a honra me conecta. Diga, irmãos, diga, com a presença. Amém. A vida é muito simples. A honra abre portas, a desonra fecha portas. Todas as portas que foram fechadas para alguém foi por causa de desonra. E todas as portas que se abriram e permaneceram abertas, foi por causa de um espírito, de uma atitude de honra. Então acesso é resultado de honra. Nem todos têm acesso à sua casa, nem todos têm acesso ao seu número de telefone, sim ou não?
Nem todos têm acesso a sentar uma mesa com você e partilhar uma refeição. Eu considero isso uma honra. Mas hoje em dia, eu não sei como que se processa o pensamento e o coração de muitas pessoas, que muita gente quer desonrar e quer ter o mesmo acesso. Entende? A pessoa quer andar no princípio da desonra e quer continuar frequentando a sua casa, quer continuar que você siga ela na internet, quer continuar tendo acesso, ligando a hora que ela quer. Não, comigo não tem isso. Por quê? Porque esse é um princípio que nós temos que sustentar. Se você tem aqui, se eu tenho o seu número gravado no meu celular e você liga, eu vejo você, se eu posso atender, eu atendo. Se eu não puder atender, eu vou retornar, porque eu sei quem me ligou. Mas se alguém te liga e não tem o número daquela pessoa, pode ser um spam, pode ser tantas coisas. Às vezes você pode atender e você pode não atender. Então, a partir de um momento que um relacionamento é encerrado, não é? Normalmente você deleta aquele número. Aí daqui a 3 anos, 4 anos, a pessoa liga e você fala, quem é? Ela fala, você não tem mais meu número? Eu falo, gente, o que passa na cabeça dessas pessoas? Isso é acesso. Acesso não é para todos, acesso é para quem honra. Amém, queridos? Quando uma pessoa desonra, ela é desconectada, ela perde o direito da presença. Ela não tem mais acesso. Se nós não soubermos lidar com a honra, irmãos, o que vai acontecer? As próximas gerações estarão comprometidas. E eu estou muito preocupado com isso, como pastor, como líder, como uma pessoa que tem um papel dado por Deus nessa geração. Eu tenho me preocupado demais com a próxima geração. Então eu sei que muitos dizem assim, pastor, não tem nada a ver, é todo mundo irmão, tudo é obra de Deus. Não, mas não é assim. E para você não pensar que isso é uma opinião minha, que isso é uma atitude do pastor, é porque ele tem um livro sobre honra, é porque ele acredita assim. Não, eu vou te mostrar na Bíblia, porque os irmãos sabem, eu sou muito bíblico naquilo que eu prego. Eu não gosto de falar de opiniões pessoais, eu gosto de mostrar na palavra. Eu vou te mostrar que a primeira consequência da desonra nos céus foi que Lúcifer perdeu o direito à presença. Ele era o querubim da adoração, ele estava diante do Senhor, ele regia, vamos dizer assim, os adoradores nos céus. Mas de repente a soberba entrou no seu coração e ele disse, subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E quando ele diz isso, o Senhor diz, pare a adoração agora, porque o Senhor não pode aceitar uma adoração contaminada. E a palavra de Deus diz que o Senhor lhe diz, saia da minha presença como um raio. E ele é precipitado dos céus na terra. E só por isso você vai entender Gênesis 1, verso 1, quando diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No original a terra estava em forma de caos. Caos significa que alguma coisa aconteceu e aquilo virou um caos. Se você chegasse aqui nesse prédio e estivesse tudo bagunçado, cadeiras jogadas, lâmpadas penduradas, caixa de som caída, você falou, meu Deus, isso está um caos. O que aconteceu? Passou um furacão aqui. Quando o diabo foi precipitado dos céus, houve um caos. Por isso que entre Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, pode ter milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Foi a queda de Satanás. Isaías 14, verso 12 diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse o quê? Lançado por terra. Ele foi lançado. Pastor, mas o senhor falou que foi como um raio. Foi muito rápido. Lá em Lucas 10, 18, quando os discípulos voltam da missão, Jesus diz para ele, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, um facho de luz. Então a desonra tira o direito da presença. Quando você desonra, você não tem mais direito a entrar na presença, a permanecer na presença da pessoa que foi desonrada. A desonra lhe dá uma queda veloz. A palavra Lúcifer em hebraico é Ben-Shahá, filho da honra, mas ele está condenado a viver como filho da desonra. Por quê? Porque ele se levantou contra o Senhor. Eu tenho
muitas pessoas que me seguem na rede social, somente no Instagram. Tinha uma pessoa de um outro estado que me seguia. Aí tudo que eu postava, ela fazia um comentário. Ah, tá falando isso porque não sei o quê. Tudo sempre comentário contrário, né? Aí alguns eu deixei, depois eu falei, não vou deixar não. Deletei. Ela botou lá. Ah, então não pode falar o que o senhor não gosta, porque senão o senhor deleta. Eu falei, se botar mais um, eu vou bloquear. Aí ela botou, eu bloqueei. Aí ela mandou, pegou meu número, mandou um SMS. Ah, então é assim? O senhor bloqueia se não gosta? Eu falei, minha rede, minhas regras. Ah, mas eu não tenho direito de postar. Você tem, posta o que você quiser na sua rede, na minha não. Eu falei, eu fico enlouquecido com isso, a pessoa fica achando que ela tem o direito. Não, você pode falar, eu posso querer ler, eu posso não querer, eu não quero. Entendeu? Porque às vezes uma palavrinha pode estragar seu dia. Eu não quero ler. Entendeu? Tem mensagens que eu recebi que eu nunca li. Por quê? Porque eu já sei que não vai me acrescentar nada. Eu falei, eu não vou ler, não vou ouvir isso aí não. Por quê? Porque preciso manter minha sintonia, meu foco, meu propósito. Amém, irmãos? Sei que você pode estar chocado, falando, nossa, não conheci esse lado do pastor Ricardo. É o mesmo lado, irmão. É o mesmo lado. Entendeu? É que eu sou igual comida baiana. Ou você ama de paixão, ou você não suporta nem o cheiro. Entendeu? Eu não sei se a gente vai chegando numa idade e vai ficando assim, mas eu estou ficando assim, desse jeito. Outro exemplo aqui, Adão e Eva. O segundo exemplo que encontramos na Bíblia. Enquanto o homem caminhava com Deus, tinha acesso à presença, comunhão, todos os dias, na viração do dia, Adão e Eva vinham e tinham comunhão com o Senhor. No dia que ele decidiu seguir o caminho da desonra, descredibilizando a palavra do Senhor, porque o Senhor disse, Adão, não coma, se comeres certamente morrerás. E a serpente veio com outra conversa. Irmão, é um problema quando você começa a conversar com a cobra, com a sucuri. E ela diz, ele falou que você vai morrer, mas não é bem assim. E a Bíblia diz que Deus poderia ter falado para Adão e Eva, falar, olha, vocês conversaram com a serpente. Puxa vida, não poderia. Da próxima vez tenha cuidado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus tratou imediatamente. E qual foi a consequência? Eles foram expulsos do Éden. Agora o que é interessante? A Bíblia diz que na entrada do Éden foi colocado 2 querubins com espadas flamejantes, que fechavam a entrada para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida e comesse e vivesse eternamente em pecado. Perdeu o acesso. Quando ele estava lá em honra, Deus disse, está aqui, na hora que você quiser comer, coma a árvore da vida. Essa você não coma. Ele comeu, desonrou. Perdeu o acesso imediatamente. E a Bíblia diz que 2 querubins guardavam a entrada, para que ele não mais entrasse. O lugar que você desonra, você perde direito de conviver. Então desde o início, Deus nos mostra como lidar com a desonra. Primeiro no céu, depois na terra. O tratamento foi o mesmo, não pode permanecer na presença. Mas tem uma outra pessoa na Bíblia, chamada Vasti, esposa do rei Assuero, era a rainha. O rei Assuero deu um grande banquete de 6 meses. E no último momento do banquete, ele resolveu dar uma semana para todo o povo do seu reinado. E um determinado dia da festa, ele chamou os seus auxiliares e disse, olha, chama a minha rainha. Pede para ela colocar aquela coroa bonita, que eu já anunciei que ela vai entrar. Ela vai entrar aqui, eu quero que eles vejam a minha esposa, vejam como que ela é bonita, veja a glória do império, na beleza, na magnitude da rainha. E a rainha estava dando uma festa particular. E os assessores chegam lá e dizem, olha, o rei Assuero pediu para a senhora entrar. Ela falou, eu não vou. Olha como um não ou um sim pode afetar o seu destino. Eles falaram, é o rei que está chamando. Ela falou, eu não vou. Pode falar para ele que eu não vou. E chegam lá os assessores sem a rainha. E eles entram, cabisbaixo. E o rei fala, cadê a rainha? Então, rei, ela falou que ele não vem. O rei ficou muito envergonhado. Ele falou, tudo bem, encerra a festa. Todo mundo pode ir embora. A festa acabou. E foi lá para o trono e ficou pensando, meu Deus, que dia, que noite, que momento. Ele chamou os conselheiros e disse, vocês viram o que eu passei? Eles falaram, vimos.
Mas se o senhor matar, porque o senhor tem direito, vai ser tido como um rei cruel. O rei precisa ser misericordioso. Se o senhor não fizer nada, nenhuma mulher do reino vai respeitar mais o marido, porque elas vão dizer assim: nem a rainha obedece. O rei, quanto mais você que não é rei. Ele falou: o senhor tem que fazer alguma coisa. Ele falou: o que você me orienta? E a orientação deles está em linha com o princípio da honra. Eles disseram: assina um decreto e diga que nunca mais a rainha veja a face do rei. Ela foi isolada. E o trono ficou vazio, e aí é que entra Esther. Olha que coisa, irmãos. Perdeu o direito à presença, não pode entrar mais. E aqui nós estamos em família. O Dag Mills, ele é um pastor de uma igreja lá de Gana, na África. Ele tem diversos livros, dezenas de livros escritos, 7 deles são sobre lealdade. E ele diz o seguinte: olha, quando um líder convida um liderado para um momento de comunhão e ele rejeita, ele nunca pode estar na comunhão. Isso é o princípio do coração desleal. John Bevere, no livro A Recompensa da Honra, ele diz que aqueles que não respondem à convocação estão no princípio da desonra. Ele diz: advirta essas pessoas, porque o coração pode se afastar. E eu estou aqui hoje, nessa noite, advertindo você, dizendo: irmãos, nós temos que andar na honra, amém? Nós temos que crer na honra, nós temos que andar e ter a nossa antena ligada e até advertir uns aos outros, dizer: irmão, não é conveniente, não faça isso, porque eu já vi pessoas que caminharam por esse caminho e não foi bom o final delas. Então, você tem que perceber quando Vasti não comparece, porque Vasti, não estando presente, ela está emitindo um sinal. Mais uma vez nós vemos aqui que a desonra desconectou a rainha da presença do rei. Outro exemplo que nós temos na Bíblia: Judas. Judas fazia parte do colégio apostólico, era um dos 12 de Jesus. Então, muitos anos se passaram, Jesus está reunido com os discípulos. Chega um dia de ceia, estão sentados à mesa. E o Senhor fala: olha, dentre vós aqui, um de vós há de me trair. E Pedro falou: por acaso sou eu, Senhor? Tiago falou: por acaso sou eu, Senhor? Ninguém sabia exatamente quem seria. E Deus disse assim: olha, Jesus falou: aquele que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E nesse momento Judas estava pegando o pão junto com Jesus. Jesus olha para Judas e fala assim no ouvido dele: Judas, o que tendes de fazer, faze-o depressa. A Bíblia diz: imediatamente ele se levantou, saiu da presença do Senhor e foi fazer o quê? Ele foi vender a Jesus. João 13, 27, o que tendes de fazer, faz-o depressa. Saia da minha presença, depressa, porque você está ceando comigo, mas você está me desonrando. Você não pode desonrar a pessoa com quem você senta à mesa com ela. Você sabe quantas pessoas que vivem amarguradas, dizendo assim: ah, porque fulano, pastor, comia na minha casa, saía comigo, eu já recebi muitas vezes, e olha o que ele fez. É ruim, abesso. Claro que nós cristãos, nós perdoamos, amém, irmãos? O crente tem que perdoar, e tem que perdoar rápido. Eu sou uma pessoa assim, eu fico chateado, 5 minutos depois já passou, porque eu tenho um novo coração. Você também tem um novo coração. Nós estamos na graça. Nesse sentido, a lei era melhor que a graça, porque a lei dizia assim: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É bom demais. O que a graça diz? Orai pelos que vos perseguem, falai bem, bendizei os que vos maldizem. Aí é difícil, é graça. Por isso que às vezes a gente prefere andar na lei, né? Amar o que te ama e odiar o que te odeia. Beleza. Essa é a parte boa da lei, se a lei tem uma parte boa. Fala a verdade, é ou não é? Agora, da outra face não é. Mas o crente, ele tem que ser rápido para perdoar. Se você ficar chateado e você demorar a ficar curtindo aquilo, igual porco a pururuca, já viu? Que você vai botando, vai jogando, ele vai cozinhando aos poucos. Aquilo ali vai virar uma raiz de amargura. A raiz é muito difícil de arrancar. Então o crente tem que perdoar rápido. Talvez, não sei se você vai conseguir como Jesus, porque Jesus, no momento que estava sendo crucificado, ele liberou perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uau, o camarada cuspindo, afrontando e tal, ele falou: eu te perdoo, eu te perdoo.
É alguém olhar para você e dizer assim: eu te odeio, e você falar: mas eu te amo. Você diz: pastor, não consigo isso não estou nesse nível não. Mas que não se ponha o sol sobre a vossa ira, amém? Porque não adianta você fazer o curso de maturidade e aprender, né, a andar na cruz. E como diz a pastora Rê, ela diz: tem gente que foi crucificado com velcro, né? Na hora que ele é provocado, ele tira o velcro e desce da cruz, acerta as contas, depois ele sobe para a cruz novamente. Não, você foi lá com cravos, né? Você já está crucificado com Cristo. Então Jesus diz assim, na hora da desonra, olha só, ele diz: saia como um raio, tome decisões rápidas. Então há 4 perfis de pessoas desleais que nós vimos aqui. Satanás, ele desonrou porque ele queria o lugar de Deus. Subirei até as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele foi tomado de inveja. A inveja não é você querer ter o que o outro tem. Inveja é você querer ter o que é do outro. Ele queria o lugar de Deus. E todas as pessoas que querem a sua posição, querem a sua unção, querem o seu lugar, querem a sua família, querem o seu carro, elas são movidas por inveja, vão entrar em desonra. O segundo, Adão e Eva, eles desonraram porque eles descredibilizaram a palavra de Deus. Deus falou: não coma que vocês vão morrer. Mas a cobra disse: não, pode comer. Não é nada disso que ele está falando. Como que você pode relacionar com uma pessoa se esse relacionamento não for baseado na confiança? Tem que ser. Eu caminho com o pastor Aloysio mais de 20 anos, seguramente 23, 24 por aí. Há bastante tempo. Todo lugar que eu vou, essa semana eu fui a Recife, fui a São Paulo, é líquido e certo. Entro no carro, alguém vai me buscar no aeroporto, pergunta: como que o senhor conheceu o pastor Aloysio? Eu falo igual o Jonatas a Davi: minha alma se ligou com a dele, meu coração se ligou com o dele. Aí há 2 anos atrás surge um sujeito que eu nunca vi mais magro nem mais gordo na minha vida, na internet, falando mal. Pastor, olha o que estão falando. Eu não quero saber. Eu conheço, eu sei com quem que eu ando. Entendeu o que eu estou falando? Porque se você não conseguir caminhar assim, você tem que caminhar com alguém que você confia. Imagina, o camarada está casado com uma mulher que ele não confia, está casado com um homem que não confia, está debaixo de uma liderança que você não confia. Não, você não tem que passar esse aperto todo, esse constrangimento todo na vida. Ah, você coloca a mão no fogo? Coloco. Aí nessa época, eu lembro que um irmão ligou e falou assim: pastor, eu estou ligando porque eu não gosto de fofoca, eu quero saber na fonte. Isso que estão falando tem alguma verdade? E eu me lembro da resposta dele. Falou: hoje encerrou um relacionamento, nós não vamos caminhar mais juntos, porque ele não me conhece, não sabe. E o pessoal ficou assustado, falando: meu Deus, nossa, é muita dureza. 1 ano depois, o coração da desonra é manifesto. Entende o que eu estou falando? Adão e Eva descredibilizaram a palavra do Senhor. Vasti desonrou por quê? Porque não atendeu a uma convocação do rei. Aqueles que não atendem, que ignoram as convocações, eles também vão caminhar na desonra. Judas desonrou por causa de dinheiro. Aqueles que são avarentos. Quando a mulher quebrou o vaso de alabastro, valia 300 denários. Judas ficou chateado, falou: podia vender e dar para os pobres, porque toda pessoa avarenta, ela se esconde atrás de uma causa social. Toda pessoa. Aí Jesus falou: meu amigão, os pobres sempre tereis convosco. Na hora que você quiser ajudar alguém, vai ter alguém precisando de ajuda, sim ou não? Ah, eu tenho 100 reais aqui, quero ajudar alguém com alimento, vai ter fila. Ah, eu quero ajudar alguém com passagem, vai ter fila. Ele falou: mas vocês não têm sempre comigo não. Aí você fala: pastor, mas ele estava preocupado, ele era um ativista social. Não. Quando ele traiu Jesus, sabe por quanto ele traiu Jesus? 30 moedas de prata. 10% do valor que a mulher pagou pelo perfume. Era o que ele achava que Jesus valia. Ele não atribuía o valor. Entende o que eu estou falando? Então já era o coração da desonra. Eu vejo muitas pessoas falam assim: irmão, eu falo aqui, os irmãos sabem,
você deve entregar os seus dízimos, as suas ofertas na igreja onde você se alimenta espiritualmente. Eu não aceito, por exemplo, uma pessoa que diz assim: eu sou sua ovelha, mas eu contribuo em outro ministério. Eu falo para ela: vai para outro ministério. Porque é igual o homem casado dar dinheiro para outra mulher. Você aceitaria, você casada? Não, que eu estou ajudando ela. Não, eu não aceitaria. A minha esposa não aceitaria. Entende? Mas eu não dou, que eu não confio na administração. Vai para um lugar onde você confia e dá. Mas não deixe de exercer a generosidade. Entendeu? Porque no fundo, atrás daquela desculpa de gestão, de social, de não sei o que, tem um coração avarento. Entendeu? Porque quem quer exercer a generosidade tem muitas oportunidades para exercer. Então todo aquele que anda no caminho da desonra, ele é desconectado da presença, ele perde o acesso. Eu tenho que falar isso para você hoje, irmão. Eu tenho que falar para você que me acompanha na internet, que muitas vezes você vai passar a vida toda, portas se fechando para você, e você nunca vai entender, se você não ouvir uma mensagem como essa. E as pessoas dizem: meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Puxa, por que as coisas são tão difíceis? As portas se fecham para mim, porque entrou num princípio de desonra. Quem desonra perde o direito à presença. Lúcifer perdeu a presença, Adão e Eva perderam a presença, Vasti perdeu a presença, Judas perdeu a presença. Não dá para você desonrar e continuar tendo acesso. Acesso é honra. Quando você cresce, ouça uma coisa que eu vou te falar. À medida que você cresce em Deus, amadurece, isso é só uma ilustração, mais chaves Deus vai colocar nas suas mãos. Tem gente que tem uma chave, tem gente que tem duas. Deixa eu falar para você, para eu chegar no meu gabinete eu tenho que usar 4 chaves. Entendeu o que eu estou falando? Quando eu abro e recebo alguém, eu estou honrando. São 4 chaves, só para chegar na minha sala. À medida que você vai crescendo, Deus vai colocando chaves em suas mãos. E você vai percebendo: puxa, estou me tornando uma pessoa confiável. E Deus está confiando mais nas minhas mãos. Se nós não nos posicionarmos pela honra, o ministério não tem futuro. As gerações futuras estarão comprometidas. Segundo, a honra nos conecta com a unção. Diga assim: a honra nos conecta com a presença. Vamos, irmãos, vamos lá. Diga: a honra nos conecta com a presença. Segundo, diga: a honra nos conecta com a unção. Não existe honra solta. Quem honra serve, está conectado num vínculo onde ele se dispõe a servir. E eu poderia dar aqui uma dezena de exemplos bíblicos. Eu separei apenas 2. Primeiro, Moisés e Josué. Josué é chamado na Bíblia de servidor de Moisés. Aqui está Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Por quê? Porque a vida dele toda foi servindo a Moisés. Moisés subiu o monte, Josué servia com ele. Moisés entrava na tenda, Josué não podia entrar, ele ficava do lado de fora esperando. Quando todo o povo se rebelou contra Moisés, Josué ficou do lado de Moisés. Gente neutra é um problema. Deus tem lado, Deus sempre se posiciona. Tanto que a Bíblia diz: se você entrar em demanda com o irmão, resolve com ele quando está a caminho, para que não chegue na presença do Senhor. Porque Deus não é neutro, nós não podemos ser neutros. Quando uma situação se manifesta, você tem que ter um lado. Você tem que ter um posicionamento. E o povo todo, 10 espias disseram: nós não vamos entrar. E o povo dividiu. Quem foi que se posicionou por Moisés? Josué e Caleb. Josué falou: nós não pensamos como ele. Caleb falou: nós não pensamos como ele. E no final, quem foi honrado? Ambos. Tinha um coração para servir, queridos. No final do ministério de Moisés, Deus falou: Moisés encerrou. Vou levantar outro em seu lugar. Tinha 70 anciãos. Tinha Arão, sacerdote. Tinha tanta gente. Você sabe quem Deus escolheu para suceder Moisés? Josué. Por quê? Servidor de Moisés. Caminhava na honra. Não era o mais capaz. Provavelmente não era o mais talentoso. Mas era o que tinha um coração honroso. Outro exemplo, Elias e Eliseu. A Bíblia nos mostra que Elias se conectou a Eliseu enquanto eles estavam por ali. Capítulo 19 diz que Eliseu largou tudo e foi servir a Elias. Eu não fui pastor a vida toda.
quando eu era adolescente, eu tive um pastor, meu pai foi pastorear numa outra cidade. E eu fui ovelha de um pastor que era cego de ambos os olhos. Ele tinha uma Bíblia em braille, que eram dois, o Antigo e o Novo Testamento. Era uma Bíblia grande, maior do que um dicionário Aurélio Buarque. Então era muito pesada. Ele lia ali com os dedos, né? E esse pastor, ele gostava muito de visitar. Nem sempre a esposa podia ir por ele. Então os jovens da igreja tinham que levá-lo para as visitas. E eu e meu irmão éramos duas pessoas, não é, que levávamos o pastor. Ele pegava aqui, botava a mão no nosso ombro. Ele era muito alto, um negro alto, mas camarada fantástico, um homem de Deus. E porque eu ajudava ele, eu ouvia, ele fazia os aconselhamentos e eu ouvia. Eu era uma criança, mas eu ouvia. E eu ficava olhando para ele, falando, meu Deus, quanta sabedoria. E as pessoas faziam as perguntas para ele, eu falei, ai, se me perguntasse o que eu ia falar, eu não sei o que ia falar. E ele assim, ele falou, irmão, mas Jesus sempre disse isso. Aí ele citava o texto bíblico de cor, com referência. Eu chegava lá, conferia, e estava lá na referência que ele falou. Eu falei, uau! Quantas vezes eu na rua, segurando a pasta dele, ele com a mão no ombro, eu levando ele lá na visita. Às vezes demorava 1 hora, às vezes 40 minutos, às vezes 2 horas, eu ficava ali com ele. Depois ia, deixava ele em casa, depois eu estava liberado. Eu fiz isso muitas vezes. Tem de uma outra organização que reúne os maiores pastores do mundo. Ele está nas duas, na nacional e na internacional. Estava tendo essa reunião na mesma época que estava tendo a reunião da vinha, das nossas igrejas, nossos pastores, da Paraíba, Alagoas, Sergipe, Salvador, daqueles interiores, não só das capitais, dos interiores. O grupo não é tão grande. E ele tinha uma reunião com mais de 3.000 pessoas, e as pessoas ficam lá dizendo assim, por que ele não vem? E aquilo enche o meu coração de admiração. Eu falo para ele, pastor, o senhor podia estar lá. Tem gente que faria tudo para tê-lo naquela reunião. E ele está ali, queridos, numa reunião de pastores nossos. Eu falo, quanta humildade. Eu aprendo com ele, eu fico sempre embevecido, sabe? Quando ele está ministrando, eu aprendo tanto. Eu falo para ele, pastor, eu vejo tanto Deus na sua vida. Eu acho assim, eu olho para ele, o semblante dele é um semblante limpo. Eu olho nos olhos dele, eu vejo a vida de Deus, sabe? E um dia eu falei para ele, eu falo, pastor, o senhor fala não importa o assunto, a aula que ele dá é sempre muito cheia de vida, sabe? Então eu me conectei. E eu me lembro um dia, assim que eu comecei a caminhar com ele, e um dia eu estava na reunião, todo mundo foi saindo, eu fiquei sentado. Ele falou, você quer falar comigo? Eu falei, quero. Bem no início, muitos anos atrás. Ele falou, o que você quer? Eu falei, pastor, eu queria ter essa revelação que o senhor tem na palavra, de ler o texto assim, e falar de uma maneira tão profunda. E o senhor falou que tem unção que é transferida na imposição de mãos. O senhor pode impor as mãos sobre mim? Ele falou, irmão. Eu falei, eu quero isso. Aí eu ajoelhei, ele colocou as mãos sobre mim. Eu falei, agora eu quero ler os livros que o senhor lê. Eu quero ouvir as mensagens que o senhor prega, porque eu quero essa unção na minha vida. E ontem eu tive uma alegria tão grande, pastor Elias. Eu cheguei de viagem. E toda noite, lá em casa é uma tradição, a gente senta à mesa. Não importa a hora que a gente chega, a gente senta à mesa. A gente toma um café, belisca alguma coisa ali para conversar, botar as coisas em dia, né? E aí eu sentei. Aí Davi chegou para mim, meu filho do meio, e falou, pai, a imersão foi uma bênção. Eu falei, foi filho, me conta aí, como é que foi? Estou animado, você está tão animado. Ele falou, pai, você precisa ver, teve 4 pregações. Pastor Elias, pastor William, pastor Rafael e pastor Bruno, que são da vinha. E sabe o que eu achei incrível, pai? Ele falou assim para mim, sabe o que eu achei incrível, pai? Pai, a gente ouve eles pregando e a gente diz assim, eles andam com o pastor Ricardo e pastor Aloísio. Meu filho falou isso para mim. Eu falei, é mesmo, filho? Ele, pai, assim dá para perceber, pai, pelo jeito que fala, a maneira que lê a palavra. Irmãos, pensa numa noite feliz que eu deitei na cama, falei, Senhor, eu te dou graças, Senhor, porque a gente tem uma geração que está recebendo dessa unção.
Eu fiquei feliz, irmãos. Sério, eu agradeci a Deus. Falei, Senhor, muito obrigado. Porque às vezes a gente não consegue ver, mas eu falei, meu filho, um adolescente, ele conseguiu perceber isso. Um dia uma pessoa pegou um livro meu e falou, muita coisa que você fala aqui, o pastor Luiz também fala. Eu falei, glória a Deus. Porque se você dissesse, olha, tudo que você fala aqui não tem nada a ver com ele, eu falei, meu Deus do céu, seria ruim, né? Então veja só, segundo Reis 3:11, perguntou porém Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de Safate, que fazia o quê? Que pregava na ausência de Elias. Aqui está Eliseu, filho de Safate, que usava o gabinete de Elias para fazer aconselhamentos. O que ele fazia, irmãos? Servia água. Esse homem que recebeu a unção servia água, tinha um coração para servir. Quando você tem um coração da honra, você sempre tem a oportunidade de servir. Eu fico impressionado. Pastor Ricardo Vidal, ele realmente, ele é uma bênção. Ele é uma pessoa que ajuda demais desde o início do ministério. E ele é mais velho do que eu. Mas eu chego aqui, eu paro o carro, eu abro a mala, pego as coisas, falo, o que é, pastor? Ele vai pegando, ele pega as coisas que eu tenho, e ele leva. Eu falo, gente, então tem que ser participante de uma unção. Não me pesa levar uma pasta, não me pesa levar o meu próprio livro. Entende o que eu estou falando, irmãos? É só uma questão da atitude. É isso que nós vemos aqui. Muita gente não recebe a unção porque não tem disposição para servir. Não existe honra solta, não existe honra sem serviço. Eliseu, para quem não sabe, era mais velho do que Elias, e ele se submeteu à liderança de Elias. E sabe o que aconteceu? Um dia Elias foi tomado, diz 2 Reis capítulo 2 verso 9, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias, dura coisa pedisse, todavia se me vires quando eu for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, faz carruagem de fogo aí, Marcelinho, um carro de fogo. Diz assim, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias não foi levado numa carruagem de fogo, a carruagem de fogo os separou, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas, que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele. Você é sucessor da unção do outro. Você é sucessor da unção dele, porque eles viram a unção de Elias sobre Eliseu. Olha que história feliz. Ele servia água e herdou a unção. Meu Deus. Agora veja, irmãos, Eliseu se tornou um ministro, e ele também teve um discípulo. Quem foi o discípulo dele? Geazi. Geazi caminhou com Eliseu. Eliseu fez o dobro de milagres. Não foi milagres naturais não, a Bíblia cita só os milagres sobrenaturais. Elias fez 8, Eliseu 16. Machado flutuar, botija com azeite, farinha na panela, essas coisas todas. Geazi viu tudo. Um dia Naamã chegou na casa de Eliseu e falou, eu vim aqui porque falaram que se você orar, eu fico curado. Eliseu falou, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes e você vai ser curado. Ele foi, mergulhou, ficou curado, voltou. Nem todo mundo que recebe uma bênção tem um coração grato, mas na Bíblia, alguns tiveram um coração grato, e eles voltaram para agradecer. Ele voltou e disse, olha, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho vestes valiosas, eu quero dar como presente, em gratidão. Eliseu falou, não vou receber nada de você. Pode ir, leva todos os teus presentes. Geazi não gostou da orientação de Eliseu.
falou, puxa, que falta de visão, ele está abençoando, por que não pegar o dinheiro? E Geazi ficou na porta, Eliseu lá dentro, despediu Naamã com a comitiva dele. Ele olhou e viu que Eliseu estava velhinho lá na cadeira, pegou o cavalo e foi atrás de Naamã, falou, olha, meu rei, meu senhor mudou de ideia. Ele falou que aquele ouro, aquela prata, aquelas vestes, deixa aqui. E aí pegou o ouro, pegou a prata e pegou as vestes. Irmãos, ouça, você vai ter um rema poderoso agora. Voltou, quando ele entrou em casa, Eliseu olhou para ele e falou, Geazi, de onde você veio? Eu fui dar uma voltinha por aí. Ele falou, por acaso o meu espírito não foi contigo? Ele disse, eu falei que não era para pegar nada. Porque isso é o problema quando você entra em discordância. Porque, irmão, mas eu desobedeci porque eu não entendi. O entendimento pode levar 1 milênio. A obediência tem que ser imediata. Ele não concordou com o líder dele e fez diferente. Eliseu falou para ele, pois bem, a lepra de Naamã vai ser a sua herança. E ele ficou leproso, com ouro, com prata, porém leproso. O que aconteceu? Passou o tempo, Eliseu morreu. E aquela unção, o discípulo não herdou. Isso é triste. Como que uma pessoa vai caminhar com outra tanto tempo e não receber da unção dela? Segundo Reis 13, 20, 21 diz assim, morreu Eliseu e o sepultaram. Isso aqui deve ter passado uns 3 anos depois da morte dele. E ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, eis que viram um bando, então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. O que aconteceu, irmãos? A unção de Eliseu, põe esse slide, a unção de Eliseu foi para a sepultura com ele. Quem herdou a unção de Eliseu? Um homem morto. Foi lançado na sepultura. Quando ele bateu na unção, levantou, nem ele entendeu. Aquela unção era para ser depositada sobre Eli. Não deixe que um morto herde a unção que é destinada para a sua vida. Irmão, você tem que ler a palavra de Deus e entender. Eliseu herdou o dobro de Elias. Geazi não herdou nada, absolutamente nada. Toda a unção foi levada com ele para a sepultura. Eu oro todos os dias ao Senhor, eu falo, Senhor, eu não quero levar minha unção para a sepultura. Quando eu sair de cena, eu quero que essa unção esteja repartida sobre muitos que caminham conosco, sabe? Portanto, nunca perca a oportunidade de honrar. Não deixe que outro herde aquilo que é seu, porque aqui eu já vou encerrar. A honra nos conecta com a herança, amém? Diga comigo assim, lealdade e honra é uma conexão de alma. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se conectou à de Davi, porque Jonatas reconheceu a unção de Davi. Jonatas era herdeiro legítimo do reino de Saul. Mas quando ele viu Davi, ouça, ele disse, ele é escolhido por Deus. Ele pegou a sua armadura, ele pegou a sua lança, ele pegou o seu escudo, a sua espada e deu a Davi. Alguns dizem que houve uma troca de armadura, só que Davi não tinha armadura para dar para Jonatas, ele só recebeu. Irmão, espada é como roupa íntima, você não empresta, entendeu? Usa aí, depois a gente troca, não tem isso. Jonatas pegou a espada dele e deu para Davi. Você, para honrar uma pessoa, você não tem que ver nela habilidade, nem beleza, nem altura, nada disso. Você só tem que responder uma pergunta. Deus instituiu essa pessoa, Deus colocou essa pessoa, Deus levantou essa pessoa. 1 Samuel 18:1 diz, e sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O texto deixa claro que quando eles fizeram a aliança, toda expressão de lealdade era de Jonatas para com Davi. A única coisa que você precisa fazer para honrar alguém é reconhecer Deus na vida dele. 1 Samuel 18:5 diz, e Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Sabe, irmãos, a honra é uma semeadura que vai nos dar uma colheita. Alguém diga amém. Repita isso comigo, a honra é uma semeadura
que vai me dar uma colheita. E a Bíblia diz que Jonatas morreu, Davi morreu, Saul morreu, Jonatas morreu, e Davi um dia está no seu palácio, e ele diz: Jonatas foi um amigo leal. Existe alguém da família de Jonatas para eu usar de misericórdia? Por quê, irmãos? Porque quando Davi assume o trono de Israel, tinha um descendente de Davi, de Jonatas, chamado Mefibosete, filho dele. E a criada está com esse menino nos braços. Ela diz: o novo rei está assumindo o trono, vai matar a descendência. Ela corre para salvar o menino. Nessa que ela corre, ela tropeça, cai, o menino quebra os 2 pés, fica aleijado. E ele vai habitar em Lodebar, lugar deserto, lugar que não se planta e não se colhe. E quando Davi já é rei muito tempo, ele fala assim: vem cá, não tem ninguém da família de Jonatas não? Quero usar de misericórdia para com ele. E lá em 2 Samuel 9:3 diz assim: prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa lugar sem pasto, lugar sem planta, lugar de sequidão, lugar de tristeza, lugar de esquecimento. Mas porque Jonatas honrou a Davi, a sua descendência vai ser abençoada. Deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas más, elas fazem maldade com você. Pessoas extremamente más, elas fazem maldade com os seus filhos. Por isso que o diabo é extremamente mau, porque ele quer fazer maldade aos filhos de Deus. Mas Deus, sendo a essência da bondade, Ele diz que Ele acompanha de geração em geração. Tem atos que eu estou plantando e que eu já plantei na minha vida, que meus filhos e meus netos vão colher. Então você não deve honrar só por causa de você. Claro, você precisa viver em honra, mas muitas colheitas suas gerações vão ter. Suas gerações vão ter. Um dia um pastor de São Paulo me perguntou assim: pastor Ricardo, o que o senhor ganha fazendo esses encontros de filho de pastor e faço todo ano? Eu falei: financeiramente nada, acredite, nada. É uma semana intensa, isso é uma decisão minha, da minha esposa, de nós dedicarmos, e ao longo do ano recebemos muitos outros. E atendemos de várias partes do Brasil. Eu falei por 2 motivos. Primeiro, porque eu fui filho de pastor e fui muito abençoado por ser filho de pastor. Segundo, porque eu acredito que se algum dia os meus filhos vierem a precisar, alguém vai usar de misericórdia para com eles. Porque você que não é de uma família de pastor, você não sabe, mas filho de pastor, ele está sempre na berlinda. Qualquer um erra, mas se for o filho do pastor, fala: é filho do pastor. Todo mundo apronta, mas se o filho do pastor aprontar, eita Jesus, por isso tem muitos fora. Tem muitos que não conseguem, entendeu? Caminhar. Eu oro pelos meus e oro por outros, entende? Mas independente de você ser pai ou filho de pastor, por causa da sua honra, Deus vai abençoar as suas gerações. Um dia você não estará mais aqui e alguém vai usar de misericórdia para com os seus filhos, entendeu? Aí todo mundo fala: mas aquele ali é problemático. Eu falo: deixa. E eu falo para ele: eu sou filho de pastor, eu sei o que você está passando. Ele não entende, eles ficam assim, que às vezes até aprontou mesmo. Eu falo: não, mas você é amado de Deus. Deus tem um chamado. Quando Deus chamou Abraão, Isaac estava envolvido até o pescoço. Entendeu na ligação? Porque para Abraão ser aprovado, ele pediu Isaac. Isaac tinha 12 anos, irmão, podia dar no pé. Ele subiu
o monte carregando o lenho. Entendeu o que eu estou falando? Olha aqui. Mefibosete vivia pão e água. Ele cresceu numa família real, comia a melhor comida, bebia o melhor vinho. Se ele tivesse crescido lá, era uma criança. Mas o pai morreu e agora ele não fazia mais parte. Ele entra na presença de Davi, já homem, chamado por Davi. E Davi disse a ele: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. O que eu aprendo com essa história? A honra nos conecta com a herança, ainda que você esteja no lugar do esquecimento. Quem honra não vai morrer na terra do esquecimento. Deus vai lembrar de você. Deus vai levantar alguém para abençoar você. Davi é Cristo, nós somos Mefibosete. A graça e o favor alcançarão e vão colocar você na mesa do rei. Quem honra não morrerá no esquecimento, amém? Segundo, a honra vai conectar você com a herança, ainda que você tenha os seus aleijões. A lealdade coloca você numa posição de honra. Irmãos, nós temos os nossos aleijões, as nossas limitações, mas a honra cobre tudo isso. Não leve para sua mesa o perfeito. Não existe essa pessoa perfeita, mas existe aquelas que pensam que são. Não leve aquele que tem a performance do popstar hollywoodiana. Não. Leve, privilegie sempre a lealdade sobre a perfeição. Terceiro, a honra conecta você com a herança, ainda que já tenha passado muito tempo. Muito tempo. Deus colocou dentro de cada pessoa aqui nesse ambiente uma riqueza espiritual. E para você acessar essa riqueza espiritual, você tem que aprender a honrar todas as pessoas. Porque existem coisas que Deus só vai te dar através da vida do seu irmão. E se você não honrá-lo, você não vai receber. Então é igual um beija-flor, ele tira um pouquinho de néctar desse, um pouquinho daquele, um pouquinho daquele, um pouquinho daquele outro. Deus vai acrescentando à sua vida. Todos os dons, todas as habilitações que existem no nosso ministério estão disponíveis para você. Eu vou te dizer o que tem no nosso ministério. Aqui tem unção para casamentos fortes. Não justifica você ser casado, caminhar conosco e viver um casamento em constante crise, porque essa não é a realidade do nosso líder principal, pastor Aloysio. Não é a minha realidade e não é a realidade dos nossos pastores de maneira geral. Aqui existe unção para revelação na palavra. Irmãos, diante de Deus, eu poderia falar sobre honra com vocês. Eu vou encerrar agora em agosto, mas eu poderia falar mais 2 meses. Nós não temos um problema aqui de dizer: meu Deus, eu não tenho uma palavra para pregar. Não, meu dilema é outro. Eu tenho muita coisa para falar e pouco tempo. Às vezes até eu passo um pouquinho da hora, me perdoe, coloca na conta do amor. Mas eu tenho muito mais para falar para vocês. Aqui tem unção de ousadia, tem unção para relacionamentos saudáveis, tem unção para prosperar. Não tem ninguém que caminhe conosco, que receba o ensino e que diga amém à palavra, que ao longo da vida a sua vida não vá melhorando. Eu digo isso financeiramente mesmo. Não justifica você caminhar 3, 4, 5 anos e não haver essa unção na sua vida. Tem que ter, irmãos. Você pode, sabe, a única coisa que explicaria uma pessoa caminhar conosco e não ter a unção que nós temos é o coração da desonra. Se você caminha aqui, você precisa estar conectado com a presença, com a unção e com a herança. Uma palavra aqui para os jovens. Para os jovens. Vou falar agora como pai espiritual de vocês. Esse ano, os Radicais Livres completarão 21 anos sob a liderança do pastor Naor. E essa próxima conferência vai ser a conferência de transição de liderança. Ele vai deixar a liderança dos Radicais Livres e um outro pastor vai assumir. Por quê? Nós já estamos lá no Conselho Apostólico há muitos anos. E as coisas mudaram, irmãos. Porque eu lembro que quando nós começamos, eu era muito novo.
Todos nós temos mais ou menos a mesma idade. E na nossa mesa já tem 2 pastores sexagenários. E os outros estão caminhando, estão beirando já. O que eu quero dizer para você? Que hoje a gente já senta para discutir quem vai suceder. Estamos procurando sucessores. Pessoas que vão assumir os nossos lugares. Que vão ser colunas. Que vão direcionar a igreja. Que não pode ser uma pessoa da mesma idade. Tem que ser outra geração. Por isso que eu tenho falado com os irmãos. Meu coração arde por isso. E quando eu comecei no conselho apostólico, eu era muito novo. Lembra, a gente colocava uma mesa lá, as nossas reuniões, é assim, começa e vai o dia todo, irmão, direto, até vencer os assuntos, tarde, às vezes entra à noite, não venceu, volta no outro dia, continua. Então o que a gente faz? Sempre foi assim, bota uma mesa com suco, com refrigerante, com doces, com salgados, empanados, não sei o que, para você não ter que sair, ficar ali comendo o tempo todo. E quando nós começamos, era todo mundo jovem. Já viu a praga do gafanhoto no Egito? Ficava nada sobre a mesa no final do dia. Hoje a gente reúne e continua a mesa farta. Só que hoje, Caê, é assim. Passa o café. O açúcar, não estou tomando açúcar. Olha, experimenta essa torta. Não estou comendo doce. De repente a gente vê assim que tem uma geração que está envelhecendo. Porque agora lá na nossa reunião, quem toma refrigerante é até mal visto. Fala, rapaz, você toma refrigerante? E antes a gente tomava coca, uma atrás da outra. Bota Guaraná, Fanta. Quer qual dos dois? Os dois, era assim. Hoje não. Termina a reunião, tá um monte de comida, coisa que nem toca. Uma castanha, um não sei o quê. As conversas até mudaram. Você já fez o exame de próstata? Aí de repente a gente olha assim e fala, gente, a gente está envelhecendo, hein? Nunca teve essa conversa antes. Vou te perguntar uma coisa. Essa obra que está sendo edificada, prédios que estão sendo construídos, comprados, acampamentos, creches, escola. Vou te fazer uma pergunta, quem vai tocar isso? E aí alguém fala, poxa, por que o pastor Naô vai sair da liderança dos jovens? Quando ele completou 50 anos, a gente falou, nosso líder de jovens já tem 50. Precisamos de alguém mais jovem. Mas aí ele falou, não, mas ele está fazendo um bom trabalho, vai continuar. Mas aí ele casou a filha engravidou, ele se tornou avô, disse, puxa, agora é avô. Vamos ter que mudar. E aí foram reuniões e reuniões. Quem tem o mesmo coração? Quem consegue carregar esse legado? Quem tem condições de assumir e a gente ficar tranquilo de que vai dar continuidade à obra? Que tem um coração alinhado? Essa é a nossa questão hoje, irmãos. Porque uma geração que está aqui hoje, pastoreando, discipulando, vai passar. E outra geração será levantada. Quem vai herdar a unção? Quem vai levar o legado? Essa pergunta que eu quero fazer para você hoje. Então, vamos caminhar em honra, amém, queridos? Vamos estabelecer entre nós a cultura da honra, de palavras, de ações, de atitudes e de serviço. Eu sei que as pessoas brincam com a nossa honra. Eu estava falando, um dos meus filhos teve que sair da escola em uma determinada idade, porque naquele primeiro dia de aula as pessoas apresentavam, seu pai é o quê? Meu pai é advogado, meu pai é engenheiro, meu pai é funcionário público, meu pai não sei o quê. Seu pai, pastor, e todo mundo, pastor, e seu pai é ladrão. Como é que uma criança fica na escola, irmão? Chegou um momento intolerável. Aí eu digo para você, o único lugar, Caê, que um pastor, um líder, um discipulador, ele pode ser honrado realmente, é dentro da igreja. Se essa honra não existir aqui, acabou. Você perdeu a alegria. Entendeu? Como que você vai fazer, Davi? Entende? Nós temos que honrar uns aos outros, servir uns aos outros e guardar isso no nosso coração. Amém? A honra te conecta com a presença. A honra te conecta com a unção. E a honra
te conecta com a herança. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, amém? A cultura da honra vai nos levar a novas conexões, aleluia.